Mais um vídeo então, vamos falar aí então sobre geografia, povos e países no mundo atual. Então vamos lá. Atualmente existem aí, de acordo com a ONU, aproximadamente 193 países reconhecidos internacionalmente. A gente não pode esquecer que temos alguns países que não são reconhecidos internacionalmente ou pertencem a outros territórios, a outros países, como por exemplo a Groenlândia aqui que pertence à Dinamarca, né? Então são alguns exemplos, tá? Dando sequência ao conteúdo, então, no que se refere à dispersão humana dentro do nosso planeta. Os primeiros seres humanos, estima-se, né, que surgiram nesta região aqui, que é o que a gente chama aí de África Oriental, né, aproximadamente aí 100 mil anos, tá? Essa população, então, ela vai surgir aqui nessa região da África, vai se deslocar em direção à Europa, depois vai para a região aqui da Ásia, até chegar depois às Américas, ok? Não podemos esquecer que também vão chegar à Oceania, tá? Mas a princípio o que nós temos para analisar é que esta dispersão ela surge, né? Os primeiros hominídeos eles vão se deslocar da África para a Europa, Ásia, Oceania, América, enfim, tá? Aqui vocês têm um esqueminha, deixa eu ajustar melhor aqui para a gente estar visualizando, tá? Então, vai para esta porção mais a oeste da África, né? Depois para a Península Arábica aqui, né? Para a região do Oriente Médio, depois para Europa, como vocês podem estar visualizando, e depois vai para, né, a região aí da Ásia, né? Depois da Ásia vem para a Oceania, né, esses deslocamentos. Posteriormente, então, nós vamos ter o deslocamento para a porção mais ao norte da Rússia e também para as Américas através aí do Estreito de Bering, tá? Depois de atravessar o Estreito de Bering, vão se deslocando então para, né, o sul, né, e também mais para a porção leste aqui do continente americano, ok? Então, pessoal, como vocês puderam perceber, a primeira dispersão humana ela se dá a partir da África, né, e vai, né, se deslocando, isso há 70 mil anos atrás, para a Península Arábica, para depois para a região aqui da Índia, da China, depois vem para regiões aqui da Oceania e posteriormente, né, no período mais recente, a gente vai ter um deslocamento aqui para as Américas, ok? Brasil aí, primeiras civilizações, 12 mil anos aproximadamente, ok? Seguindo aqui, a atual distribuição da população em nível de mundo, né, ela se dá de maneira não uniforme. O que significa dizer isso? Que nós temos algumas regiões do planeta que apresentam uma concentração populacional muito maior, como por exemplo nessa região aqui ó, da Ásia, né, China e Índia são as duas maiores populações que nós temos hoje. Depois aí vem a Indonésia, né, o Paquistão, o Brasil, os Estados Unidos como países de grande população mundial, né? A América do Sul, né, tem um maior índice populacional aí no eixo Rio-São Paulo, né? Então, no Brasil, a maior parte da população ela está concentrada na região litorânea, especificamente São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Na região aqui da América do Norte, a costa leste, nordeste dos Estados Unidos, a região ali dos Grandes Lagos, região do Planalto Mexicano, vai apresentar aí um maior índice populacional, ok? Se pegarmos também a região aqui da África, aí, mais especificamente o continente africano, as regiões ali próximas ao Rio Nilo, no delta do Rio Nilo, norte do Egito aqui, vão apresentar aí um grau de população um pouco maior, né? Regiões ali também do delta do Níger, sul da Nigéria, também vão apresentar uma população relativamente maior, tá?
A Europa a Europa aí mais ocidental, a parte mais ocidental da Europa, regiões ali a Alemanha, né, tem uma das maiores populações europeias, a Bélgica, Holanda, Inglaterra e norte da Itália também tem aí uma concentração bastante significativa desta população, ok? Ah, o sul e sudeste da Ásia, ali o Paquistão, como eu já havia falado, a Índia, Bangladesh, a península ali da Indochina, que pega os países ali da Malásia, Tailândia, Singapura e Vietnã, apresentam também aí um grau populacional relativamente grande, ok? E, claro, não podemos esquecer que o Extremo Oriente, ali o leste da China, a península da Coreia e do Japão, apresentam altos índices populacionais também. Falando em população e sua distribuição em nível global, o continente asiático ali ele apresenta o maior índice populacional, sendo a China e a Índia os dois países que apresentam o maior índice populacional. A China aí tem próximo de 1,4 bilhão de habitantes, enquanto que a Índia tem em torno de 1,3 bilhão de habitantes. Na Europa a gente vai ter um destaque aí para a Alemanha, com 80, 90 milhões de habitantes, enquanto que se a gente vir para o Brasil, a gente vai ter aí próximo de 210 milhões de habitantes hoje. Os Estados Unidos ultrapassam os 300 milhões de habitantes, né? Então a gente tem uma distribuição populacional bastante regular. Vale lembrar que a população no nível global ela se distribui também de acordo com as características geográficas, né? Isso levando em consideração clima, relevo, hidrografia e vegetação, ok? Lembrando também que o Brasil no ano passado ele perdeu sua quinta colocação como quinta maior população do mundo para o Paquistão. Então o Brasil hoje é o sexto colocado aí entre os maiores índices populacionais aí entre os países, ok? Falando de territórios, de países, a gente tem aí alguns conceitos básicos para trabalhar, né? O conceito de Estado, que é uma entidade que representa o país internacionalmente, né? E o Estado ele é permanente, ele sempre vai existir. O governo, né? Que é composto por grupos que se alternam, então um governo pode entrar e ser substituído logo depois, né? Então o governo é essencial também para a existência de um Estado soberano. E a soberania, que é a capacidade que um país tem de tomar suas decisões sozinho, né, de maneira autônoma, sem se submeter a autoridades externas. Por exemplo, o Brasil tomar uma decisão econômica ou política sem que nenhum outro país interrompa ou acabe intermediando ou até mesmo interrompendo certas negociações, né? Um país soberano, então, é aquele país que tem autonomia para tomada de decisão, né? Os conceitos de Estado, governo e soberania, eles vão se enquadrar na realidade de alguns territórios, mas nem todos, né? Por quê? Um exemplo clássico, a Guiana Francesa. A Guiana Francesa, ela não é um estado autônomo. Por quê? Porque ela pertence a um território que pertence à França, então não tem uma autonomia, né, 100%, né? Antiga Guiana Inglesa, a Guiana, né, a antiga Guiana Inglesa, em 26 de maio de 1966, ela vai se tornar um país independente. A Guiana é independente, o Suriname também, tá? Mas a Guiana Francesa até hoje, né, ainda tem resquícios da influência francesa em seu território, tá? Trabalhando com o conceito de território em geografia, território predispõe domínio, predispõe que alguém mande, né, um grupo social ou um governo, enfim, tá? Quando se fala em território, a gente fala de relações de poder. Então, o território nada mais é do que o espaço geográfico ocupado por um povo ou um grupo social. Aqui no mapa aqui vocês têm um exemplo, né, dos Yanomami que exercem controle sobre uma determinada área, seja no Brasil, seja na Venezuela. Eles têm autonomia para ocupar esse território. Esse território, então, ele assume um caráter de identidade. Por exemplo, o território brasileiro dá uma identidade ao indivíduo que vive no Brasil, à população brasileira. Ou seja, a gente acaba criando vínculos com o ambiente que qual nós vivemos, né? Um Estado-nação, né, ele trabalha com outro conceito, né, que não necessariamente uma nação ela tem um território pré-definido, mas você tem um grupo de indivíduos que tem alianças em comum, características em comum. Um exemplo clássico aqui que vocês têm
ali no território turco, junto com o Iraque, Síria, Irã, os curdos, né, que são considerados aí a mais populosa nação sem estado do mundo, né, e tem mais de 30 milhões aí de indivíduos neste território. Só que não, eles lutam por autonomia, por reconhecimento, mas eles não têm, né, o reconhecimento internacional. Então, uma nação é caracterizada basicamente pelo povo e as suas características, mas não necessariamente você tem a delimitação de um território para esta nação. Por exemplo, a nação rubro-negra são os torcedores do Flamengo, eles têm algo em comum que os une, que é a paixão pelo futebol desenvolvido aí pelo Flamengo, né? Então, a nação, ela não necessariamente predispõe um território de domínio. Essa população, ela óbvio, vai ser distribuída por um território, mas esse território não é reconhecido internacionalmente, ok? Quando a gente fala de nação sem Estado, a gente tem que entender o que é um Estado, né? O Estado ele tem algumas composições, né? A composição do Estado, ela se dá, por exemplo, um Estado unitário tem apenas um poder central, quer dizer, você tem um governo, né? Que não apresenta divisões federativas, ou seja, você não tem, por exemplo, a divisão estadual, por exemplo, Uruguai e França, tá? Os estados federados, eles constituem um sistema federativo de estados, né, como por exemplo os Estados Unidos e o Brasil, ou de províncias com a Argentina e a Espanha. E os estados confederados, né, ou seja, os estados confederados, eles apresentam unidades federativas que têm autonomia relativa e maior do que os estados federados, como é o caso do Reino Unido. Um exemplo clássico aqui, por exemplo, o Brasil, a gente vive numa federação, né? E o que significa dizer isso? Nós somos um país que tem aí 26 estados, mais o Distrito Federal, só que os estados eles têm que se remeter sempre quando tem alguma decisão para tomar ao governo federal, né? Quando você tem uma confederação, isso não acontece, porque os estados, por exemplo, eles teriam uma autonomia um tanto quanto maior. Ou seja, eles apresentam, então, unidades federativas que têm autonomia maior, né, do que os estados federados. Por exemplo, uma decisão política tomada no Paraná tem que passar pelo governo federal. Se fosse no caso do Reino Unido, nas confederações, isso não aconteceria. Isso acontece na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda do Norte, no país de Gales, que são os países que formam o Reino Unido, e chegam a ter a representação aí, inclusive em eventos esportivos. Tá? Aqui nós temos a Escócia, né? O time da Escócia e o time da Inglaterra, ok? Dando sequência, então, nós temos também formas de governo bem estritas. Temos as monarquias, que ainda se representam aí a partir de reis, né, rainhas. Então, caracteriza-se pela hereditariedade do poder, então é aquele poder que passa de pai para filho. E formam aí dinastias, isso é, famílias que detêm o poder aí por várias gerações. Exemplo clássico, né, de monarquia aí o Reino Unido, que até hoje tem, lá os seus príncipes e a sua rainha, né? A República Federativa, ela caracteriza-se pela alternância do poder por meio da relatividade dos líderes em frente às instituições. Então, o Brasil é um exemplo de república, né? Os nossos líderes estão sempre mudando, né? Ou seja, nós temos um sistema presidencialista, então o nosso governo ele sempre vai se alterar. Temos também os sistemas parlamentaristas, presidencialistas ou mistos. No parlamentarismo, a figura do chefe de Estado ela pode ser aí o monarca, né? Ou o presidente, como é o caso das repúblicas, e é separada por uma figura de chefe de governo, geralmente denominada por primeiro-ministro. Então, por exemplo, no Reino Unido você tem lá a Rainha Elizabeth, mas ela meio que representa um papel meio que figurativo, porque quem realmente manda, né, toma as decisões ali seria o primeiro-ministro, né? No sistema presidencialista, o chefe de Estado é o presidente, né? Ele que escolhe os ministros que vão estar chefiando as diferentes áreas de atuação das políticas públicas do Poder Executivo, né? E claro, não podemos esquecer de falar de sistemas mistos. Nós temos um sistema que une o presidencialismo e o parlamentarismo, que é uma opção intermediária, né, onde você tem um chefe de Estado que é eleito
como por exemplo no sistema presidencialista, mas é separado do chefe do governo, né, como um sistema parlamentarista, ok? Aqui nós temos um conceito básico de geografia, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração aí aspectos como saúde, educação e distribuição de renda, e nós temos alguns países que apresentam aí os seus índices de desenvolvimento humano. O Brasil tem um índice de 0,754. Se você observar a corzinha do Brasil aqui na legenda, o Brasil apresenta um IDH alto. Nós temos uma saúde relativamente boa, uma distribuição de renda bastante desigual, mas se comparada a muitos países até que é boa, e acesso à saúde, tá? Você tem aqui, por exemplo, o Brasil tem 0,754. Até 0,600 é considerado um IDH baixo. Abaixo de 0,600 é um IDH baixo. Passou de 0,600 já é considerado um IDH médio para alto, tá? O Brasil dá para a gente classificar como um IDH alto. A gente está lá em 79º colocado na lista dos IDHs, né? Vamos lá para os Estados Unidos, é o 10º colocado no IDH, tá? 0,920. O Canadá, 0,920, está junto com os Estados Unidos. O melhor IDH do mundo hoje é o da Noruega, com 0,949. É considerado, inclusive, o melhor país do mundo para se viver hoje. Quer dizer, você tem saúde, educação e renda muito bem distribuído para toda essa população. Um dos piores índices que nós vamos encontrar aqui é o da República Democrática do Congo, 0,435, ocupando o 76º lugar aí na colocação do IDH. Lá na Ásia a gente tem a Índia, né, que apresenta um IDH aí médio para baixo, né? E na Oceania, a Austrália ocupando o 2º lugar aí em IDH em nível de mundo, ok? Então, quando se fala em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, leva em consideração aspectos como saúde, educação e renda, ok? Falando em regionalização do espaço, nós temos algumas classificações. Podemos utilizar as classificações de países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes. Países desenvolvidos são aqueles que apresentam aí um alto grau de desenvolvimento, né? Tem um IDH bastante alto, como por exemplo os Estados Unidos e o Canadá, né? Duas nações desenvolvidas, muito bem desenvolvidas. Podemos ter aí também, né, nações que apresentam aí péssimas condições, como por exemplo aí nações aí da África, que são as nações subdesenvolvidas, como mostrei antes, o IDH do Congo 0,435, então a República Democrática do Congo apresenta aí baixos índices de distribuição de renda, péssimo acesso à saúde e educação. Então, quando você fala em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, os desenvolvidos são nações ricas, os subdesenvolvidos são nações pobres, enquanto que os países emergentes são aquelas nações que vêm se desenvolvendo e vêm saindo da pobreza, migrando para um nível mais elevado, talvez até junto das grandes nações desenvolvidas. O Brasil dá para a gente classificar como uma região aí, um país, não, uma região, perdão, um país aí de desenvolvimento médio, então somos um país emergente, ok? Temos também classificações diferentes quando se fala em regionalização, como por exemplo as regionalizações que levam em consideração as regiões aí do globo, por exemplo, o norte da África tem um IDH aí médio, né? Temos a África subsaariana, que é a região aí que está abaixo do deserto do Saara, com IDH baixo, a América Latina e o Caribe com IDH médio, a Ásia Meridional apresenta um IDH que a gente pode estar classificando como IDH médio para baixo, então um IDH médio para baixo, e por último, né, que eu posso mencionar, o IDH médio aqui no Sudeste Asiático, nas ilhas aí, Indonésia, Malásia, Tailândia, por exemplo. Seguindo agora, né, falando de populações americanas e africanas, né, nós temos aí uma classificação interessante, né, do ponto de vista de ocupação territorial. As
começar com a primeira pergunta, né? Em que regiões aí ou países da África e da América há diversidade linguística? Nós temos uma diversidade bastante grande aqui no que se refere ao continente americano, né?